Com a graça de Deus e pela graça de Deus é que nós, você, todos nós aqui estamos caminhando nessa quaresma. É a graça de Deus que vai agindo em nós, mas também a nossa parte, né, Padre? É colaborar com a graça de Deus, como a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né? Exato. Santo Inácio vai lembrar, né? Trabalhe como se tudo dependesse só de você, mas reze muito, como se tudo dependesse de Deus. Então, a liberdade humana e a graça que vem em auxílio, né? A gente, com essa colaboração, a gente consegue vencer todas as batalhas. Então vamos colaborar com a graça de Deus que está conosco e está sobre nós, porque é desejo dele, né? Que a gente possa crescer, amadurecer, progredir espiritualmente falando, mas humanamente falando. É um barco de dois remos, né, Padre? Sim. Uma pessoa que progride espiritualmente e não progride humanamente falando, fica meio esquisito. Acho que nem isso não pode acontecer, né? Ela gira, né? Ela volta sempre para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Então vamos aí dando passos e vamos crescendo. Espiritualmente falando, naturalmente ou humanamente falando, aí sim a gente vai ser uma nova criatura de fato. Exato, ressuscitados com Cristo. Então vamos seguir em frente, tá bom? Com o nosso coração sempre aberto. Essa semana conversando sobre a avareza, e o Padre vai falar para nós mais um pouquinho, sempre naquele desejo de olhar para nós, né? Olhar para a nossa vida, olhar lá para os nossos pertences, olhar para aquilo que a gente tem e ir já se desprendendo. Então que nós possamos hoje, com a graça e pela graça de Deus, iniciarmos mais esse dia, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Padre, a avareza tem uma natureza idolátrica, como tema aqui. E isso é um pecado muito sério. É grave. Tanto que em todo o Antigo Testamento, claro que existe uma lista de pecados lá, mas o que mais ofende a Deus, que a gente vê mais frequentemente, é o pecado da idolatria. Deus que ama o seu povo, que cuida, né? Deus liberta do Egito, Deus sustenta no deserto, Deus manda sair água da pedra. Quer dizer, as iniciativas de Deus para mostrar amor ao seu povo são inúmeras, mas sempre o povo volta as costas para Deus e constrói o bezerro de ouro e adora os Baals, né? Então, quer dizer, fica com saudade das cebolas do Egito. Coloca coisas no lugar de Deus, né? O ídolo é isso, é uma coisa material que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Então, o avarento, ele peca por idolatria justamente por causa disso. E o próprio Jesus é quem vai dizer, né? Eu trouxe até a colinha aqui, 2 vezes no Evangelho, Lucas 16, 13 e Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois vai odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir Deus e o dinheiro. O mamon, que é o nome técnico, o nome original. Então não podeis servir Deus e o dinheiro, por causa dessa idolatria que às vezes a gente tem pelo dinheiro, pelo desejo de possuir, ou pelo apego das coisas que a gente já tem. São as 2 características da avareza, Ou eu quero mais, ou eu sou apegado àquilo que eu já tenho. Pouco ou muito, mas eu sou tão apegado que aquilo se torna um Deus para mim. Então é nesse sentido. E não só o Evangelho, mas o próprio apóstolo Paulo também tem alguns textos onde ele fala dessa natureza idolátrica, da avareza. Eu vou citar aqui 2 textos. Colossenses capítulo 3, versículo 5, quando Paulo fala da mortificação do corpo, mortificar aquilo que em nós pertence à terra, especialmente a ganância, porque ela é uma idolatria. E, de maneira ainda mais clara, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, o ganancioso é sempre um idólatra, porque ele coloca o dinheiro no lugar de Deus. Então essa é a natureza idolátrica da avareza, A gente acaba se prendendo a uma coisa e sem contar que a gente duvida ou desconfia da providência de Deus. Lembra quando Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, cada dia tem suas preocupações, olhem para os pássaros do céu, para os lírios do campo, não tecem, não fiam, Deus alimenta os pássaros e veste os lírios. Então o avarento, além de ser idólatra, porque coloca toda a sua fé no dinheiro,
o idólatra ele ainda é desconfiado da providência. E é aqui que mora a natureza idolátrica do pecado da avareza. E perde a oportunidade de experimentar essa providência de Deus Sim. na sua vida, que é uma experiência maravilhosa. A gente estava aqui conversando também um pouquinho antes, né? Comentando sobre a nossa comunidade, né? Que é colocar em Jesus toda a nossa confiança, Ele é o nosso único caminho seguro. E o desafio que é, né? O senhor também lá na sua paróquia não é diferente, sim. Né? Então, o desafio que é acreditar e esperar na providência de Deus que passa pelas pessoas. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente confia em Deus, fala, não, eu confio, mas e o outro? Será que o coração do outro vai se abrir, né, ao desprendimento ou à generosidade? Então, é um desafio muito grande, mas é maravilhoso, porque confiando nessa providência, a gente realmente experimenta o cuidado de Deus com coisas às vezes muito grandes e importantes, mas às vezes com coisa pequena. E aí eu já não sei o que é que mais enche o nosso coração de gratidão, porque seja numa coisa muito grande, importante, ou às vezes quando a gente fala assim, nossa, mas é uma coisa que eu precisava de verdade, mas era uma coisa pequena, vamos dizer assim, e Deus ouviu e providenciou. Mas é porque passou pela minha confiança, porque a desconfiança barra a providência de Deus. Exato, é um grande obstáculo, né? Por mais que, claro, a gente sabe que Deus é onipotente, todo-poderoso, mas existe uma coisa contra a qual nem Deus pode, que é a liberdade humana, né? Quando eu digo para Deus, não quero, eu coloco um limite ali que Ele não pode ultrapassar. Isso em tudo, né? Também com relação ao pecado da avareza. Quando eu coloco um obstáculo para Deus e digo, não quero me desprender disso, ou quero lutar só para possuir, para ter, então eu já coloquei um obstáculo que nem Deus pode ultrapassar. Então o avarento ele é idólatra e autossuficiente, né? Ele se basta. É um problema grave, né? Bem sério mesmo. E o segundo tema, né? A gente fala da natureza não só da doença, mas da natureza humana. Lembrando um pouquinho do que a gente já adiantou ontem, a gula, a luxúria e a avareza são os 3 pecados mais grotescos, né, que estão no ser humano. Mas a gula e a luxúria têm um substrato humano ali, porque Deus foi quem colocou na natureza humana o desejo de comer, né, o prazer da comida, e também o desejo sexual. Mas não existe, como isso também existe entre os animais, mas não existe entre os animais o desejo de possuir, de coisas, né, de dinheiro. Então esse é marcadamente humano, é um pecado que está na nossa natureza humana e tão somente nela, o desejo de posse, né? Então essa é a natureza humana do pecado da avareza. É o que a gente pode falar hoje um pouquinho para quem está nos acompanhando aí. Então é uma natureza só do homem e tem lá todas as suas causas e suas consequências, né, padre? Isso. Basicamente são 3 causas que levam a pessoa a ser avarenta. A primeira é o desejo do prazer. A pessoa que é avarenta, veja como que também está ligada aos outros 2 pecados. É porque o dinheiro pode comprar o prazer do sexo, né? Você paga para uma prostituta para ter prazer. Então o dinheiro paga isso. A indústria da pornografia é sustentada pelo dinheiro. Quanto dinheiro não corre nesses meios? Então, qual é uma causa da avareza? Prazer. Está ligado à luxúria. Ou eu quero comer comida requintada, comidas luxuosas. É o dinheiro que pode comprar. Então você é avarento por causa do prazer. Uma segunda razão porque uma pessoa pode se tornar avarenta é... pela vaidade. É a vaidade, isso, a vanglória. A pessoa gosta de se mostrar. Nossa, eu tenho o melhor carro, eu tenho... as pessoas me olham, né, com admiração. Então a pessoa pode ser avarenta por vaidade. Então olha aí, como que um pecado ligado ao outro. Então a pessoa quer se mostrar, quer aparecer, né? E ser admirada pelo que ela possui, não pelo que ela é. Então, segunda razão. E a terceira razão é a falta de fé, que é isso que a gente já falava da questão da providência, né? Você desconfia de Deus, né? Alguém poderia dizer, um avarento já deve estar pensando, vocês ficam falando isso porque vocês não têm boleto para pagar, né? Pelo contrário, a gente tem muitos. E a gente sabe as dificuldades que são inerentes à vida em comunidade, a entidades de terceiro setor. A gente sabe de tudo isso.
Então, o avarento que está dizendo, não são vocês que pagam o nosso boleto, quer dizer, você já deixou a avareza tomar conta do teu coração. E você não está querendo ouvir ajuda, você não está querendo ouvir um conselho que possa te tirar dessa situação. Então, como você tem os seus boletos, nós temos os nossos, né? Eu na paróquia, a Sandra aqui na comunidade. Então, não se deixe levar por essa falta de fé, né, na providência de Deus. Como você, nós também temos os nossos boletos para pagar, mas a gente dobra o joelho com humildade diante de Deus e diz, Senhor, a necessidade é essa, né? A obra é tua. Então, nós colocamos na providência de Deus também o auxílio necessário para que a gente saia daquela situação de aperto. Então a questão não é ter boleto ou não ter boleto, né? Isso já é fora de cogitação. A questão é o quanto eu realmente confio na providência de Deus que vai me ajudar a me libertar daquela situação. E o quanto eu estou disposto também a trabalhar para sair daquilo. Né? A gente está falando hoje muito dessa colaboração, o humano e o divino, que juntos, né, cooperam para vencer o mal. Tem que ter uma ação. Exato. Não adianta cruzar os braços, né, e uma atitude passiva e dizer a providência de Deus não me valeu. Foi, poxa vida, né? Levanta, trabalha, se esforça, manda currículo. Né? A gente também precisa desse esforço, né, do nosso lado. Existe aquele desespero, às vezes também, quando a pessoa então coloca a confiança dela naquilo que ela tem como posse, seja em coisas, ou seja, no dinheiro, e que quando ela começa a ver que às vezes, sei lá, né, as contas começam a chegar e aquilo que era um dinheiro que ela tinha lá no banco começa a diminuir, ela vai entrando em desespero, enfim, né, às vezes até praticar algum, sei lá, um ato desmedido, não sei, mas é por causa disso, porque coloca a confiança dela naquele dinheiro. Então, se eu não tiver aquele dinheiro, às vezes a gente ouve dizendo assim, a pessoa fala assim, não, eu precisava fazer, sei lá, precisava alguma coisa que fosse necessário, sei lá, eu precisava trocar o meu carro, vamos supor que o carro tá ali, né, com defeito, eu precisava trocar o meu carro, mas aí eu tenho que descapitalizar lá aquele dinheiro. E aí eu não posso fazer isso, porque aquele dinheiro é minha segurança. Ou a pessoa guarda, fala, não, quando eu ficar velha, eu tenho que ter uma segurança. Porque o que vai ser de mim? Então, a gente vai vendo que isso tudo é causa de avareza, né? Lembra no Evangelho que Jesus mesmo conta uma parábola falando de um homem com espírito exatamente como esse que a Sandra descreve? Nossa, a colheita foi muito boa esse ano, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou aumentar os celeiros e aí eu vou dizer para mim mesmo, né? Descansa, dorme, aproveita. E Deus naquela mesma noite vai dizer, louco, vão pedir contas da tua vida e aí? Para quem ficou tudo que se acumulou? Então, esse sentimento de segurança nas coisas, isso é que é o sentimento do avarento, né? Não é que você não tem que lutar, não tenha que poupar, ter uma previdência, não é nada disso. Mas você não pode colocar 100% da sua confiança nessas coisas. Sim. É aí que mora o perigo, né? O limite aí entre a virtude da previdência e o pecado da avareza, ele é muito tênue. Mas a gente com discernimento consegue identificar sim. Então, acredito que isso tudo aí já vai ajudando, né? O padre vai falando, eu vou pensando na minha vida, né? Eu falo, meu Deus, aonde está? Em que nível está isso? Mas isso é muito sério, então. Porque, então, é uma idolatria. Nós vamos colocando, né, a nossa confiança no dinheiro ou nas coisas, naquilo que eu possuo, né? Enquanto bem material. Então, isso é muito sério, né? Então, é preciso a gente olhar para a nossa vida e pedir mesmo a Deus. Fala, Senhor, olha, porque às vezes, eu acredito, padre, também, é difícil para a gente, assim como os outros pecados, reconhecer, nossa, mas então eu sou avarento, né? Então eu sou apegado. Será? Não, eu não sou apegado, não, eu nunca me apeguei às coisas. Então, às vezes, é difícil para a gente ter a coragem de olhar para a gente e encontrar, porque um pouquinho eu imagino que de avareza a gente sempre tem, às vezes, uma dose ali. E mesmo que seja pequena, a gente precisa prestar atenção, porque ela pode aumentar. Sim. A gente até chama de pecado capital por causa disso. Primeiro porque é uma tendência que todos nós temos. Então não é que existe alguém isento de avareza. Não, não tem. É uma tendência. E são pecados capitais, né? Caput, capitis, cabeça em latim. Ou seja, eles são cabeça de outros. Então o pecado da avareza vai gerar em você, se você não cuida, outros pecados.
qualquer um deles, né? Eles são capitais porque indicam isso. Primeiro, eles estão em todos nós, seres humanos, menos Nosso Senhor e na Virgem Maria. Mas em todos os outros seres humanos existe essa tendência para o mal. E realmente, alguns mais acentuadamente, outros menos, mas todos carregam as 7 marcas do pecado capital. E aí se a gente não cuida, porque ele é menos acentuado em mim, eu vou... Não, cuidado. Tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, vamos lá, vamos rezar hoje, né, as orações da Quaresma, pedindo a graça de Deus também sobre essa área da nossa vida. Lembrando que nós estamos rezando para combater o pecado, né? Essa luta, esse combate, né, contra o pecado, para alcançar e experimentar a vitória de Deus na nossa vida, a libertação na nossa vida dos nossos vícios, dos nossos pecados, maus pensamentos, né? Esse pensamento que às vezes fica aqui, esse pensamento de desconfiança, né? Não, mas como é que eu vou confiar? Como é que eu vou confiar? Não, eu preciso ter uma segurança, eu preciso me apoiar aqui, né? Então vamos rezar, pedindo que pela intercessão de São Miguel a gente possa vencer esse pecado, pedindo que Deus realmente derrame sobre nós ainda mais o seu amor, a sua misericórdia, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós possamos enxergar qual é o nível de avareza que nós temos na nossa vida, já para começar a prevenir, para não deixar que se acumule ou que aumente, e se ela já é algo intenso. Se essa avareza, essa idolatria, né, já é algo forte em nós. Peçamos, Senhor, tende misericórdia de mim e ajudai-me, Senhor. Eu não posso continuar colocando nas coisas a minha confiança. As coisas não podem e eu não quero que tome o teu lugar na minha vida, Senhor, mas só com a tua graça, só com a tua bênção, só com o teu Espírito Santo é que eu vou conseguir. Senhor Jesus, por intercessão do teu santo arcanjo Miguel, pedimos a graça de reconhecer aquilo que o próprio nome do arcanjo já nos declara. Quem é como Deus? Ninguém, nem coisa, nem dinheiro, nem pessoa. Por isso nós repreendemos todo desejo de idolatria que possa estar alojado dentro de nós, ainda que nós não o tenhamos reconhecido até agora. Nós queremos repreender, Senhor, todo mau desejo, toda má inclinação que nos leva a colocar a nossa confiança em coisas passageiras, bens terrenos. Ajuda-nos, Senhor, a ter um claro discernimento para nós lidarmos sadiamente com as coisas. O dinheiro não é ruim, mas ele precisa ser usado como um meio e não como um fim em si mesmo. É essa clareza e esse discernimento que nós estamos pedindo essa semana, Senhor, nessa Quaresma, por intercessão de São Miguel. Amém. Amém. Vamos rezar? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai
rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Amanhã nós vamos adentrar um pouquinho mais, um passinho mais dentro, dessa doença da avareza, vendo ela então como essa doença espiritual e podendo entender um pouco mais todas as suas consequências. Eu acredito que quando a gente for olhando as consequências, a gente vai conseguir então perceber qual é a intensidade dessa doença na nossa vida, né, padre? Porque às vezes só olhar para a causa, a gente camufla muito. A gente, é verdade. Mesmo para nós mesmos, a gente quer passar uma boa imagem. Nossa, eu avarento? Não, imagina. Então a gente tem um pouco isso, essa vaidade de não querer mostrar às claras o nosso pecado diante do confessor, né? Um exemplo. Mas quando a gente começa a olhar as consequências, aí não tem como esconder, né? Então hoje nós olhamos as causas da avareza. Amanhã é dia da gente pensar sobre as consequências dela para realmente identificar, não, esse pecado já está enraizado em mim, preciso arrancar. Então vamos em frente, vamos arrancar tudo que é pecado que está aqui na gente, nessas ervas daninhas. Bom, padre, diante de tudo isso, a sugestão então é fazer uma faxina, né? Sim. Fazer uma faxina lá em casa. Eu particularmente, há muito tempo, eu adquiri um hábito. Além de ter o necessário, né? Mas, por exemplo, se eu comprei uma blusa, eu vou olhar lá nas minhas blusas, eu vou tirar pelo menos uma.
Porque tem alguma coisa ali que eu já não estou usando. Então, isso é muito bom, a gente aprende, né? Porque você vai se desprendendo automaticamente das coisas. Porque também chega uma hora e fala assim, as minhas filhas falavam assim, vamos fazer uma faxina. Tudo que não serve, que vocês não estão usando, vamos tirar. Elas falavam assim, mãe, mas aí vai ficar muito pouca roupa, não vai sobrar nada. Eu falei, mas aí é a realidade. Então, se tem pouco, né? Então, vamos fazer uma faxina. Então, já não esquece, hein? Essa semana, arruma um tempo. Não sei o que você vai fazer, mas arruma um tempo para começar a mexer nas coisas. E se comprou alguma coisa nova, seja o que for. Às vezes a gente compra um liquidificador novo. Guarda o velho. Quando eu for precisar, e esse quando nunca chega. E assim vai, né? Por aí vai. Então, deixa às vezes tão guardado que depois aquilo que podia doar estragou e não tem mais conserto. Então, olha aí nas suas coisas, em tudo aquilo que faz parte aí da sua vida, né? E se desprende e doa, né, Padre? Sim, é um gesto libertador e um gesto de generosidade que beneficia não só você que está doando, mas outras pessoas. É, isso mesmo. Então nós temos aqui, né, na comunidade, o Brechó Caminho Seguro, que recebe então roupa, calçado, eletrodoméstico, tudo que você tiver em bom estado de conservação. A gente só não recebe assim. Às vezes as pessoas querem doar areia, tijolo, coisas assim de material, isso a gente não tem como guardar, né? E aí, às vezes, sabe o que é bonito lá no bazar, pá? Tô aqui partilhando. Às vezes, isso acontece muito, a pessoa chega e fala assim, nossa, eu precisava tanto de de um colchão. Aí, às vezes, na hora, olha, a gente não tem, né? Mas vamos rezar, né? Vamos rezar, quem sabe alguém aí doa um colchão, e aí dali um pouco chega um colchão e a pessoa volta, ou às vezes ela tá ali ainda, a doação chega. Então, olha a providência de Deus na nossa vida. Bonito, né? Sim, e a providência de Deus age, sobretudo onde existem corações abertos a ela. É verdade. Como a Sandra está partilhando, né? Histórias assim, como essa, existem outras tantas. Então, a providência ela é muito mais forte, muito mais sentida, onde existe um coração realmente confiante nela. Quando eu tô lá, eu fico pouco, mas a pessoa fala assim, geralmente é homem, né? Porque tem pouca roupa de homem. Não porque eles são muito apegados, não. É porque eles usam até o fim, né? Não troca tanto assim, é por isso. Apegado eu acho que é mais as mulheres. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu precisava tanto de um homem, né? Uma calça. A senhora não tem? Eu falei, olha, eu não tenho, mas vamos rezar para Deus mandar aí, né? Calça masculina que seja, né? Sim. E aí isso realmente acontece. Então, limpa seu guarda-roupa, tá bom? Se você é aí, né, de Monte Alto, aí da Paróquia do Padre, pode até resolver fazer um bazar beneficente aí, mas se de tudo, o Padre falou que pode mandar lá para a igreja que o Padre traz a doação aqui. A finalidade é a mesma, né? A mesma, é ajudar o outro, é libertar o seu coração, então tá valendo. Combinado? Amanhã, mais um passinho, tá bom? De passinho em passinho nós vamos caminhando e pedindo sempre a bênção de Deus para a gente continuar assim. E quero pedir que vocês se unam a mim também, em especial, porque hoje é o primeiro dia da novena da nossa padroeira. Deus. Então, dia 30 de agosto até o dia 10 de setembro, nós temos as missas, a programação religiosa lá no nosso santuário. Quem já conhece, né, fica o convite aí a estar lá conosco mais uma vez. Quem ainda não conhece, tem a oportunidade de ir, será muito bem-vindo. Então, faremos a nossa novena em honra da Virgem Montezina, né, padroeira do nosso santuário diocesano, lá de Aparecida de Monte Alto. Então fica aqui o convite, que você esteja lá, se possível, e que reze conosco também, né, pelo bom êxito dessa programação religiosa e também da programação social que a gente vai começar no dia 1º. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição Montezina, de São José seu esposo, desça sobre vós, sobre vossas famílias, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Vendo essa doença, como o Padre disse, ainda mais nós temos que falar. Quem como Deus? Ninguém como Deus.